uma pomba mensageira surge inesperadamente ao lado de uma jovem. Ela carregava em suas garras uma carteira enigmática repleta de dinheiro. Seu comportamento surpreendente deixou todos em choque. Antes de conhecer essa história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal. O sol da manhã mal havia nascido quando Marina abriu as portas do pet shop Amigos de Patas. O pequeno estabelecimento na Rua das Acácias era seu refúgio há 5 anos, onde dedicava seus dias aos animais que tanto amava. Enquanto organizava a vitrine com as últimas novidades em brinquedos para cães, um bater de asas chamou sua atenção. Uma pomba branca com plumagem impecável e porte diferenciado pousou graciosamente no balcão de atendimento. Marina notou imediatamente que havia algo de especial naquela ave. Seus olhos eram vivos e inteligentes, e seus movimentos precisos demais para uma pomba comum. Antes que pudesse processar a situação, a ave soltou algo que carregava no bico. Uma carteira de couro marrom, aparentemente nova. "Ei, pequena, o que você tem aí?" Marina aproximou-se cautelosamente, receosa de assustar a visitante inesperada. Para sua surpresa, a pomba não se moveu, permanecendo serena enquanto ela pegava a carteira. Ao abrir o objeto, Marina sentiu seu coração acelerar. Dentro, havia uma quantia considerável em dinheiro, quase R$ 10.000 em notas organizadas, além de documentos pessoais. O nome no RG era de Pedro Henrique Santos, com endereço em uma rua próxima dali. "Meu Deus, isso é muito dinheiro!" exclamou Marina, olhando alternadamente para a carteira e para a pomba, que continuava ali, como se aguardasse suas próximas ações. Naquele momento, Dona Zulmira, a florista da loja ao lado, entrou apressada no pet shop. "Marina, você não vai acreditar. O Pedro do açougue está desesperado. Perdeu a carteira com todo o dinheiro que ia usar para comprar a moto nova. Está virando o bairro de cabeça para baixo procurando." Marina olhou novamente para a pomba, que agora arrumava suas penas com o bico, aparentemente satisfeita consigo mesma. "Dona Zulmira, acho que encontramos a carteira dele. Ou melhor, esta pequena aqui encontrou." A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro, e em questão de minutos, Pedro chegou ofegante ao pet shop. Seu rosto estava vermelho e suado, reflexo das horas de busca desesperada. Quando Marina lhe entregou a carteira, seus olhos marejaram ao constatar que tudo estava intacto. "Não sei nem como agradecer", exclamou Pedro, conferindo o conteúdo com mãos trêmulas. "Mas como?" Marina apontou para a pomba, que permanecia no mesmo lugar, observando a cena com aparente interesse. "Foi ela quem trouxe. Pousou aqui e entregou a carteira direto no balcão." Pedro aproximou-se da ave, maravilhado. A pomba, demonstrando uma docilidade surpreendente, permitiu que ele a acariciasse. "Nunca vi nada igual", murmurou, ainda processando o acontecido. O resto da manhã foi movimentado no pet shop. A notícia da pomba que devolvera uma carteira perdida atraiu diversos curiosos. Todos queriam ver a ave extraordinária, que passou a ser chamada carinhosamente de mensageira pelos moradores do bairro. Marina providenciou água e alpiste para a visitante especial, que parecia não ter pressa em partir. Havia algo no comportamento daquela pomba que intrigava a todos. Sua postura era diferente, seus movimentos eram calculados, e seus olhos pareciam avaliar cada pessoa que se aproximava. Pedro retornou ao final do expediente com uma gaiola especial e diversos petiscos. "Quero cuidar dela se ela aceitar ficar", explicou. "É o mínimo que posso fazer depois do que ela fez por mim." A mensageira, como se entendesse cada palavra, aproximou-se de Pedro com passos delicados sobre o balcão. Marina sorriu, percebendo que aquele era apenas o começo de uma história extraordinária que transformaria a vida de todos no bairro. O que ninguém sabia ainda era que aquela simples demonstração de honestidade e inteligência da pomba era apenas a ponta de um mistério muito maior, que começaria a se revelar nos dias seguintes, envolvendo não apenas Pedro e Marina, mas toda a comunidade em uma trama surpreendente. Nos dias que se seguiram, o açougue de Pedro tornou-se uma atração local. A mensageira adaptou-se rapidamente à sua nova rotina, permanecendo livre para voar.
mas sempre retornando ao poleiro especial que Pedro instalara próximo ao balcão de atendimento. Os clientes se encantavam com sua presença majestosa e comportamento peculiar. Uma manhã, enquanto Pedro organizava as prateleiras de temperos, notou algo incomum no comportamento da pomba. Ela estava agitada, voando em círculos e emitindo sons diferentes do habitual. De repente, saiu em disparada pela porta, deixando todos surpresos com sua partida repentina. Será que ela não vai voltar? Perguntou-se Pedro em voz alta, sentindo um aperto no peito. Mas antes que pudesse se preocupar mais, a mensageira retornou, desta vez carregando uma antiga medalha militar. O objeto, embora desgastado pelo tempo, ainda mantinha seu brilho característico. Na superfície, uma inscrição parcialmente apagada sugeria uma condecoração importante. Pedro examinou a medalha com curiosidade, percebendo que havia mais naquela pomba do que imaginava. Marina, que visitava o açougue diariamente para ver a mensageira, ficou intrigada com a descoberta. Pedro, isso não é uma medalha comum. Veja o símbolo aqui. Parece ser do Serviço de Inteligência Militar. A notícia da medalha espalhou-se rapidamente pelo bairro, atraindo a atenção de seu Francisco, um senhor aposentado que morava 2 ruas acima. Ao ver a medalha, seus olhos brilharam com reconhecimento. Essa medalha eu conheci alguém que tinha uma igual, comentou ele, ajustando os óculos para examinar melhor o objeto. Um amigo meu, o Coronel Roberto, trabalhou com pombos-correio no Exército. Ele treinou dezenas deles para missões especiais. Pedro e Marina trocaram olhares significativos. O senhor ainda tem contato com esse coronel? Perguntou Marina, ansiosa. Seu Francisco balançou a cabeça negativamente. Infelizmente não. Ele adoeceu gravemente há alguns anos e precisou se mudar para fazer tratamento em outro estado. Nunca mais tive notícias. A mensageira, que observava a conversa atentamente, aproximou-se da medalha e a tocou suavemente com o bico. Seu comportamento sugeria uma conexão profunda com aquele objeto e possivelmente com seu passado militar. Naquela tarde, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Uma senhora idosa entrou no açougue, apoiada em sua bengala procurando por carne moída. Ao ver a mensageira, deixou escapar uma exclamação de surpresa. Essa pomba tem uma marca específica na asa direita? Perguntou ela, aproximando-se com dificuldade. Pedro confirmou, mostrando a pequena marca em forma de estrela que todos já haviam notado, mas nunca entendido seu significado. Meu Deus, essa é a Aurora, exclamou a senhora, com lágrimas nos olhos. Era assim que o Roberto a chamava. Ela era sua melhor mensageira, responsável por entregar documentos cruciais durante operações importantes. A revelação causou comoção entre os presentes. Aurora, agora sabiam seu verdadeiro nome, parecia reagir ao som de sua antiga designação, movimentando-se de forma mais animada. O coronel Roberto ficou arrasado quando ela desapareceu durante sua doença, continuou a senhora. Ele sempre dizia que ela era especial, diferente de todas as outras que treinou. Marina, que continuava visitando o açougue diariamente, começou a pesquisar sobre pombos-correio militares. Descobriu que esses animais eram treinados não apenas para entregar mensagens, mas também para identificar objetos específicos e realizar missões complexas. Isso explica como ela encontrou sua carteira, Pedro, concluiu Marina. Ela deve ter sido treinada para reconhecer e recuperar objetos importantes. A história da Aurora, a pomba militar que agora protegia o bairro, começou a ganhar novos capítulos. Cada dia trazia uma descoberta diferente sobre suas habilidades e seu passado extraordinário. O açougue de Pedro transformou-se em um ponto de encontro onde as pessoas compartilhavam histórias e teorias sobre a misteriosa mensageira. O que ninguém imaginava era que Aurora ainda guardava muitos segredos, e sua presença no bairro não era mera coincidência. Uma trama maior começava a se desenrolar, conectando passado e presente de maneiras surpreendentes. A descoberta da verdadeira identidade da pomba militar trouxe uma nova dinâmica ao bairro. Aurora, como agora todos a chamavam, continuava suas missões particulares de encontrar objetos perdidos,
mas havia algo mais em seu comportamento que intrigava Marina. Durante suas visitas ao açougue, a jovem começou a notar que Aurora reagia de maneira peculiar sempre que ouvia conversas sobre militares ou quando alguém mencionava hospitais. Seus olhos atentos e sua postura alterada sugeriam que ela compreendia mais do que aparentava. Numa tarde particularmente movimentada, enquanto Pedro atendia seus clientes, Aurora começou a demonstrar uma agitação fora do comum. Voava de um lado para outro, emitindo sons diferentes dos habituais. De repente saiu em disparada pela porta, deixando todos apreensivos. Ela sempre volta, tranquilizou Pedro, embora sua voz traísse uma ponta de preocupação. 2 horas se passaram sem sinal da pomba. Marina, que estava no pet shop, decidiu fechar mais cedo e ajudar Pedro na busca. Enquanto caminhavam pelas ruas do bairro, encontraram Dona Zulmira, que trazia novidades surpreendentes. "Vocês não vão acreditar!" exclamou a florista, ofegante. "Vi Aurora sobrevoando o Hospital São Francisco, aquele que está fechado para reforma há anos. Ela entrava e saía por uma janela quebrada do 3º andar." Pedro e Marina se entreolharam, intrigados. O Hospital São Francisco havia sido um importante centro médico militar antes de ser desativado. Coincidência ou não, aquela informação parecia significativa. Chegando ao local, encontraram Aurora pousada no parapeito de uma janela. Ela segurava algo em seu bico, um pequeno caderno de capa azul desgastado pelo tempo. Ao ver Pedro e Marina, voou em sua direção, entregando-lhes o objeto. "É um diário", sussurrou Marina, folheando as páginas amareladas com cuidado. "Pertence ao Coronel Roberto." As anotações revelavam detalhes fascinantes sobre o programa de treinamento de pombos militares. Aurora não era uma simples mensageira. Ela fazia parte de um projeto especial chamado Asas da Sabedoria, onde pombos eram treinados para missões de alta complexidade. "Olha isso", apontou Pedro para uma passagem específica. Aurora era considerada a mais inteligente do programa. Ela não apenas entregava mensagens, mas também era capaz de reconhecer padrões e tomar decisões independentes. Enquanto liam, descobriram que o Coronel Roberto havia desenvolvido um vínculo especial com Aurora. Ele a considerava mais que uma pomba treinada. Era sua companheira, sua confidente nas longas noites de trabalho no hospital militar. O diário também mencionava um projeto secreto, algo que o coronel chamava de Protocolo Guardião. As anotações eram vagas, mas sugeriam que Aurora havia sido treinada para uma missão específica, algo relacionado à proteção de informações importantes. "Veja esta data." Marina apontou para uma das últimas entradas. "É de 3 anos atrás, pouco antes do coronel adoecer. Ele escreveu que confiou algo especial a Aurora, algo que ela deveria proteger." A pomba, que observava atentamente a leitura do diário, começou a bicar suavemente uma das páginas. Na margem, havia um pequeno desenho que parecia um mapa, com marcações específicas no bairro. "Acho que ela está tentando nos mostrar algo", disse Marina, estudando o desenho com atenção. "Estes pontos marcados, um deles é exatamente onde você encontrou sua carteira, Pedro." A descoberta do diário abriu um novo capítulo na história de Aurora. Não era apenas coincidência ela ter escolhido aquele bairro. Havia um propósito maior em sua presença ali. O coronel Roberto, mesmo ausente, havia deixado pistas que apenas sua fiel mensageira poderia revelar. Pedro decidiu guardar o diário em seu açougue, junto com a medalha encontrada anteriormente. Aurora parecia aprovar a decisão, pousando próxima aos objetos com uma postura protetora. À noite, quando o açougue já estava fechado, Marina permaneceu um tempo extra, fazendo anotações sobre todas as descobertas do dia. Observou Aurora, que repousava tranquilamente em seu poleiro, e não pôde deixar de pensar que estavam apenas começando a desvendar os mistérios que cercavam aquela extraordinária ave. O que eles ainda não sabiam era que o protocolo guardião, mencionado no diário, estava prestes a se revelar, trazendo consigo revelações que mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos naquela história. Os dias que se seguiram à descoberta do diário do Coronel Roberto foram de intensa investigação para Marina e Pedro.
O açougue tornou-se um improvisado centro de operações, onde os dois passavam horas estudando as anotações e tentando decifrar o enigmático Protocolo Guardião. Aurora, por sua vez, parecia mais alerta do que nunca. Seus voos pelo bairro tornaram-se mais frequentes e sistemáticos, como se ela estivesse patrulhando a área. Pedro notou que ela sempre retornava com pequenos objetos, um botão militar aqui, um pedaço de papel ali, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Numa tarde particularmente quente, enquanto organizavam as últimas peças de informação que haviam coletado, uma visita inesperada mudou o rumo da investigação. Um homem alto, de porte militar e cabelos grisalhos, entrou no açougue. Seus olhos imediatamente se fixaram em Aurora. "Então é verdade", disse ele, com voz embargada. "Ela realmente está aqui." Pedro e Marina se entreolharam surpresos. O homem se apresentou como Major Silveira, antigo colega do Coronel Roberto. "Vim assim que soube dos rumores sobre uma pomba militar neste bairro", explicou ele, aproximando-se cautelosamente de Aurora, que o observava com curiosidade. "Mas nunca imaginei que fosse realmente ela. Nossa Aurora." O Major Silveira passou a contar sobre os últimos dias do Coronel Roberto no serviço ativo. Ele sabia que estava ficando doente, mas havia algo que o preocupava mais que sua própria saúde. Roberto falava constantemente sobre um legado que precisava proteger, algo relacionado ao projeto Asas da Sabedoria. Marina, sentindo que estavam prestes a desvendar parte do mistério, decidiu mostrar o diário ao major. Ao folhear as páginas, os olhos do militar se arregalaram. "Isso explica muita coisa", murmurou ele. O protocolo Guardião era o plano de contingência de Roberto. Ele deve ter treinado Aurora para proteger informações cruciais caso algo acontecesse com ele. Pedro, que até então escutava atentamente, interveio. "Mas que tipo de informações seriam tão importantes a ponto de confiar a uma pomba?" O Major Silveira hesitou por um momento antes de responder. O projeto Asas da Sabedoria não era apenas sobre treinamento de pombos para mensagens. Era um programa de pesquisa avançada em comunicação animal-humano. Roberto acreditava que havia descoberto algo revolucionário, algo que poderia mudar a forma como entendemos a inteligência animal. Nesse momento, Aurora começou a agitar-se, voando em direção a uma prateleira alta do açougue. Com seu bico, ela habilmente removeu uma pequena peça solta do revestimento de madeira, revelando um compartimento secreto. Todos observaram atônitos, enquanto a pomba retirava dali um pequeno dispositivo eletrônico, não maior que um pendrive. "Inacreditável", sussurrou o Major Silveira. "Ela guardou isso todo esse tempo esperando o momento certo." Marina pegou o dispositivo com cuidado. "O que você acha que tem aqui dentro?" "Provavelmente todos os dados da pesquisa do Coronel Roberto", respondeu o Major. "Anos de trabalho, descobertas que poderiam revolucionar nossa compreensão sobre comunicação interespécies." A atmosfera no açougue ficou carregada de expectativa. Eles haviam encontrado a peça central do quebra-cabeça, mas ainda havia muitas questões sem resposta. Por que Aurora escolheu aquele momento para revelar o esconderijo? E, mais importante, o que deveriam fazer com aquela informação? Pedro, sentindo o peso da responsabilidade, foi o primeiro a falar. "Precisamos entender melhor o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Major, o senhor poderia nos ajudar a decifrar essas informações?" O Major Silveira assentiu gravemente. "Sim, mas precisamos ser cautelosos. Se essas informações caírem em mãos erradas, as consequências podem ser sérias." Marina, sempre prática, sugeriu: "Podemos usar o computador da minha loja. É mais seguro que fazer isso aqui, onde qualquer cliente pode entrar." Enquanto se preparavam para sair, Aurora pousou no ombro de Pedro como se quisesse acompanhá-los. Seu olhar parecia dizer que sua missão estava longe de terminar. O grupo saiu do açougue com um misto de excitação e apreensão. Eles estavam prestes a desvendar um segredo guardado por anos, protegido por uma improvável guardiã alada. O que encontrariam naquele pequeno dispositivo poderia mudar não apenas suas vidas, mas potencialmente o entendimento da humanidade sobre a inteligência animal. Enquanto caminhavam em direção ao pet shop de Marina, nenhum deles percebia que estavam sendo observados.
Uma figura sombria os seguia à distância, igualmente interessada no segredo que Aurora havia guardado por tanto tempo. O pet shop de Marina, normalmente um local de alegria e sons animados, estava envolto em um silêncio tenso. Pedro, Marina e o Major Silveira se aglomeravam ao redor do computador, enquanto Aurora observava atentamente do poleiro improvisado que Marina havia preparado. "Está criptografado", murmurou o Major, após várias tentativas de acessar o conteúdo do dispositivo. "Roberto sempre foi cauteloso, mas isso é um nível de segurança que eu nunca vi antes." Marina mordeu o lábio pensativa. E se a chave estiver relacionada na Aurora de alguma forma? Afinal, ela era a guardiã disso. Como se entendesse a conversa, Aurora deixou escapar um suave arrulho e voou até o teclado do computador. Com precisão surpreendente, ela bicou uma sequência específica de teclas. "Impossível", sussurrou o Major, enquanto a tela do computador piscava, indicando que o acesso havia sido concedido. Uma avalanche de informações começou a se desdobrar diante deles. Gráficos, relatórios e vídeos, todos detalhando os avanços do projeto Asas da Sabedoria. As descobertas eram revolucionárias. Métodos para amplificar a capacidade cognitiva de animais, técnicas de comunicação interespécies avançadas e, mais surpreendente, evidências de que algumas espécies, como os pombos, possuíam habilidades cognitivas muito além do que se acreditava possível. "Isso é inacreditável", Pedro balbuciou, passando os olhos pelos documentos. O coronel Roberto descobriu uma forma de literalmente se comunicar com os animais em um nível profundo. O Major Silveira assentiu gravemente. "E agora entendo por que ele estava tão preocupado em proteger essas informações. Nas mãos erradas, isso poderia ser usado para fins nefastos." Marina, que estivera silenciosa, absorvendo tudo, de repente empalideceu. "Esperem. Olhem isso." Ela apontou para um arquivo intitulado Ameaças Potenciais. O arquivo continha uma lista de indivíduos e organizações que o coronel Roberto acreditava estarem atrás de suas pesquisas. Entre os nomes, um se destacava: Dr. Augusto Mendes, um ex-colega de Roberto que havia sido expulso do programa por conduta antiética. "Eu conheço esse nome", disse o major franzindo o senho. "Mendes desapareceu há anos, depois de ser acusado de realizar experimentos não autorizados em animais." Nesse momento, um barulho vindo da frente da loja fez todos se sobressaltarem. Aurora imediatamente voou para a janela, seu comportamento indicando perigo iminente. Pedro espiou cuidadosamente e viu um homem de aparência suspeita tentando forçar a entrada. "Acho que temos problemas", sussurrou ele. O Major Silveira assumiu o controle da situação. "Precisamos sair daqui agora." "Marina, há alguma saída pelos fundos?" Marina assentiu, guiando-os rapidamente para uma porta de serviço. Enquanto escapavam, ouviram o som de vidro quebrando. O intruso havia conseguido entrar. Correndo pelas ruas do bairro, o grupo se dividiu. O major ficou para trás para despistar o perseguidor, enquanto Pedro e Marina, com Aurora voando logo acima, buscavam um lugar seguro. "Para onde vamos?" ofegou Marina, o medo evidente em sua voz. Pedro pensou rapidamente. "O velho armazém abandonado perto do rio. Ninguém vai nos procurar lá." Enquanto corriam, Aurora parecia estar guiando-os, voando à frente e ocasionalmente mudando de direção, como se estivesse verificando se o caminho estava seguro. Chegando ao armazém, eles se esconderam entre caixas empoeiradas, tentando acalmar suas respirações ofegantes. Aurora pousou silenciosamente próxima a eles, seus olhos atentos, escaneando o ambiente. "O que fazemos agora?" sussurrou Marina, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Pedro segurou sua mão, tentando transmitir confiança. "Precisamos entender melhor o que está acontecendo. Quem era aquele homem? Por que ele nos seguiu?" Naquele momento, Aurora começou a agir de forma estranha. Ela voou até uma pilha de caixas velhas e começou a bicar insistentemente uma delas. Intrigados, Pedro e Marina se aproximaram cautelosamente. Ao abrir a caixa, encontraram algo que fez seus corações acelerarem ainda mais. Uma pasta antiga com o selo militar, contendo mais documentos sobre o projeto Asas da Sabedoria.
Como... como isso veio parar aqui? Perguntou Marina, folheando os papéis com mãos trêmulas. A resposta estava prestes a ser revelada, mas uma sombra na entrada do armazém os fez congelar. Alguém os havia encontrado, e as respostas que buscavam estavam prestes a vir acompanhadas de um perigo muito real. O coração de Pedro e Marina parecia querer saltar do peito enquanto observavam a sombra se aproximar. Aurora, sempre alerta, posicionou-se protetoramente entre eles e a figura que adentrava o armazém. Para surpresa de todos, a pessoa que emergiu das sombras não era o perseguidor que temiam, mas sim uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Ela parou ao ver o grupo, seus olhos se arregalando ao reconhecer Aurora. "Não é possível", murmurou a mulher, sua voz tremendo ligeiramente. Depois de todo esse tempo, Pedro foi o primeiro a recuperar a voz. "Quem é você? Como nos encontrou?" A mulher deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando Aurora. "Meu nome é doutora Helena Vasconcelos. Eu era parte do projeto Asas da Sabedoria, junto com Roberto." Ela hesitou por um momento antes de continuar. "Na verdade, eu ajudei a criar a Aurora." Marina e Pedro trocaram olhares de espanto. Aurora, por sua vez, parecia reconhecer a recém-chegada, seu comportamento mudando de defensivo para curioso. "Mas como você sabia que estaríamos aqui?" questionou Marina, ainda desconfiada. Helena sorriu suavemente. "Eu não sabia. Venho a este armazém periodicamente para verificar se algum dia as informações que Roberto e eu escondemos aqui seriam encontradas." Ela olhou para a pasta nas mãos de Marina. Parece que esse dia finalmente chegou. Enquanto Helena explicava sua conexão com o projeto e com o coronel Roberto, o grupo começou a relaxar. Ela revelou que, anos atrás, quando perceberam que suas pesquisas estavam atraindo atenção indesejada, ela e Roberto decidiram esconder partes cruciais de seus estudos em diferentes locais. "O armazém era apenas um dos esconderijos", explicou Helena. "Mas o mais importante estava com Aurora. Roberto a treinou para proteger e, eventualmente, revelar a localização de todos os outros escondes rijos, caso algo acontecesse com ele." Pedro, absorvendo todas as informações, perguntou: "Mas por que todo esse segredo? Por que não compartilhar essas descobertas com o mundo?" Helena suspirou profundamente, porque nossas descobertas vão muito além da simples comunicação com animais. Encontramos evidências de que algumas espécies, como os pombos, possuem capacidades que poderiam ser, digamos, militarizadas. Imagine um exército de criaturas altamente inteligentes, capazes de realizar missões complexas sem serem detectadas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com a compreensão das implicações dessas revelações. Subitamente, Aurora ficou agitada, voando em círculos e emitindo sons de alarme. Segundos depois, ouviram passos se aproximando rapidamente. "Rápido, por aqui!" sussurrou Helena, guiando-os para um alçapão escondido no chão do armazém. Mal haviam se escondido quando a porta do armazém se abriu violentamente. Através de pequenas frestas, puderam ver um homem de aparência severa entrando, seguido por 2 guarda-costas. "Dr. Mendes", sussurrou Helena, seu rosto pálido de reconhecimento. O homem caminhou pelo armazém, seus olhos esquadrinhando cada canto. "Eu sei que vocês estão aqui." Sua voz ecoou pelo espaço vazio. "Tudo o que quero são as pesquisas. Entreguem-nas e ninguém se machuca." Pedro sentiu Marina tremer ao seu lado. Helena, no entanto, manteve-se calma, sinalizando para que permanecessem em silêncio. Aurora, que havia conseguido escapar para fora antes que fechassem o alçapão, começou uma série de manobras de voo, desviando a atenção dos invasores para longe do esconderijo. "Aquela pomba!" exclamou um dos guarda-costas. "Deve ser a famosa Aurora." Dr. Mendes sorriu maliciosamente. "Excelente. Capturem-na. Ela é a chave para tudo isso." O que se seguiu foi uma cena caótica. Aurora, demonstrando uma inteligência e agilidade surpreendentes, liderou os homens para fora do armazém, permitindo que o grupo saísse de seu esconderijo. "Temos que ajudá-la", exclamou Pedro, mas Helena o segurou. "Confie nela", disse a cientista com um sorriso confiante.
Aurora sabe o que está fazendo. Agora precisamos garantir que essas informações estejam seguras. Enquanto se esgueiravam para fora do armazém, ouviram ao longe o som de sirene se aproximando. O Major Silveira havia conseguido alertar as autoridades. Helena guiou o grupo para um carro estacionado nas proximidades. Vamos. Conheço um lugar onde estaremos seguros e poderemos decifrar o resto das informações. Enquanto se afastavam, viram Aurora voando alto no céu, livre e aparentemente ilesa. Pedro não pôde deixar de sentir uma onda de admiração pela incrível ave. O que eles não sabiam era que a jornada estava longe de terminar. As revelações que os aguardavam não apenas mudariam suas vidas, mas poderiam redefinir a relação entre humanos e animais para sempre. O carro de Helena serpenteava por estradas secundárias, afastando-se cada vez mais da agitação da cidade. Pedro, Marina e a doutora Vasconcelos permaneciam em um silêncio tenso, cada um absorvido em seus próprios pensamentos sobre os eventos recentes. Após quase 2 horas de viagem, chegaram a uma casa de campo isolada, cercada por uma densa vegetação. "É aqui", anunciou Helena, estacionando o veículo. Este era o refúgio secreto de Roberto. Ninguém além de nós dois sabia da existência deste lugar. Ao entrarem na casa, ficaram impressionados com o que viram. O que parecia ser uma simples residência rural por fora era, na verdade, um laboratório sofisticado por dentro. Computadores de última geração, equipamentos científicos e, o mais surpreendente, um enorme viveiro ocupando toda uma ala da casa. "Incrível", murmurou Marina, seus olhos percorrendo o ambiente. Helena sorriu, um misto de orgulho e nostalgia em seu olhar. "Foi aqui que realizamos nossas pesquisas mais avançadas. E é aqui que poderemos finalmente decifrar todo o conteúdo do dispositivo que Aurora protegeu por tanto tempo." Enquanto Helena trabalhava nos computadores, Pedro e Marina exploravam o viveiro. Descobriram que ele abrigava diversas espécies de aves, todas aparentemente parte do projeto Asas da Sabedoria. "Olhem!", exclamou Pedro, apontando para uma janela aberta no alto do viveiro. Aurora, como se guiada por um sexto sentido, voava em direção à abertura, pousando graciosamente dentro do recinto. O reencontro de Aurora com seu antigo lar foi emocionante. Outras aves se aproximaram, como se reconhecessem uma velha amiga. Era evidente que aquele era um lugar especial, carregado de memórias e segredos. De volta ao laboratório, Helena fez uma descoberta surpreendente. "Vocês não vão acreditar nisso", disse ela, seus olhos fixos na tela do computador. O dispositivo não contém apenas dados de pesquisa. Há uma mensagem de vídeo do próprio Roberto. Com o coração acelerado, o grupo se reuniu em torno do monitor. A imagem do coronel Roberto, visivelmente debilitado, mas com olhos brilhantes de determinação, preencheu a tela. "Se vocês estão vendo isso", começou ele, "significa que a Aurora cumpriu sua missão final com sucesso. Primeiro, quero me desculpar pelo mistério e pelo perigo que posso ter colocado em suas vidas. Mas o que descobrimos é grande demais, poderoso demais para cair em mãos erradas." Roberto prosseguiu explicando que o projeto Asas da Sabedoria havia ultrapassado todas as expectativas iniciais. Eles não apenas conseguiram aumentar significativamente a inteligência de certas espécies de aves, mas também descobriram que algumas, como a Aurora, possuíam habilidades quase telepáticas de comunicação. "Nosso maior avanço", continuou o coronel, "foi a descoberta de um método para criar uma interface direta entre o cérebro humano e o de certas aves. Imagine poder ver através dos olhos de um pássaro, sentir o que ele sente, comunicar-se sem palavras." A magnitude dessa revelação deixou todos atônitos. As implicações eram enormes, tanto para o avanço científico quanto para possíveis aplicações militares ou de inteligência. "Mas esse poder", advertiu Roberto, "em mãos erradas poderia ser catastrófico. Por isso, dividi as informações e as escondi. Aurora foi treinada para reunir todas as peças apenas quando o momento fosse adequado e as pessoas certas estivessem envolvidas." O vídeo terminou com Roberto olhando diretamente para a câmera, como se pudesse ver através do tempo.
Helena, se você está aí, você sabe o que fazer. Para os outros, confiem nela. E lembrem-se, nosso objetivo sempre foi usar esse conhecimento para o bem da humanidade e dos animais. Não deixem que isso se torne uma arma. Quando a tela escureceu, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. As revelações eram ao mesmo tempo maravilhosas e assustadoras. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Agora vocês entendem por que mantivemos isso em segredo por tanto tempo, mas também porque é crucial que as pessoas certas saibam disso. Pedro olhou para Aurora, que havia retornado, e agora os observava atentamente. "O que fazemos agora?" perguntou ele. Helena sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. "Agora, completamos o trabalho de Roberto. Usamos esse conhecimento para o bem, como ele sempre quis. Mas primeiro..." Ela fez uma pausa, olhando para cada um deles. "Precisamos nos proteger. Mendes e outros como ele ainda estão lá fora, e farão de tudo para obter essas informações." Marina, que estivera silenciosa, finalmente falou. "Então, isso significa que nossa jornada está apenas começando?" Helena assentiu. "Sim, e será uma jornada que pode mudar o mundo como o conhecemos." Enquanto o sol se punha do lado de fora, lançando sombras longas pelo laboratório, o grupo começou a planejar seus próximos passos. Eles sabiam que os desafios pela frente seriam enormes, mas com Aurora ao seu lado e o legado do coronel Roberto guiando-os, estavam prontos para enfrentar o que viesse. O que eles não sabiam era que sua maior provação ainda estava por vir, e que o destino de muito mais do que apenas suas vidas estava em jogo. Os dias que se seguiram foram intensos. Helena, Pedro e Marina trabalharam incansavelmente para desvendar todos os segredos contidos nos arquivos do projeto Asas da Sabedoria. Aurora permanecia sempre por perto, como uma guardiã silenciosa, seus olhos atentos captando cada detalhe. Uma semana após chegarem ao refúgio secreto, o grupo fez uma descoberta surpreendente. Entre os arquivos, encontraram um protocolo experimental que permitia uma comunicação bidirecional entre humanos e aves, algo que ia além de tudo o que haviam imaginado. "Isso é revolucionário", exclamou Helena, seus olhos brilhando de excitação. "Com isso poderíamos não apenas entender os animais, mas também nos fazer entender por eles." Marina, que havia se tornado especialmente próxima de Aurora durante esse tempo, olhou para a pomba com um misto de admiração e curiosidade. "Imaginem tudo o que poderíamos aprender." Enquanto discutiam as implicações dessa descoberta, um alerta soou no sistema de segurança da propriedade. Câmeras externas mostraram veículos se aproximando. Entre eles, reconheceram o carro do Dr. Mendes. "Eles nos encontraram", disse Pedro, atenção evidente em sua voz. Helena, mantendo a calma, ativou um protocolo de emergência. "Não temos muito tempo. Precisamos garantir que essas informações não caiam em mãos erradas." Rapidamente, eles começaram a transferir os dados mais críticos para dispositivos portáteis. Aurora, sentindo a urgência do momento, voou até uma prateleira alta e, para surpresa de todos, revelou outro compartimento secreto contendo um pequeno dispositivo. "O último esconderijo de Roberto", murmurou Helena pegando o objeto. Ele sempre esteve um passo à frente. Os sons de veículos se aproximando ficavam cada vez mais altos. Sabiam que tinham apenas minutos antes que Mendes e seus homens invadissem o local. Foi então que Pedro teve uma ideia ousada. "E se usássemos o protocolo de comunicação agora? Com a ajuda de Aurora, poderíamos escapar e espalhar as informações de uma forma que Mendes nunca conseguiria rastrear." Helena hesitou por um momento, considerando os riscos. "É perigoso. Nunca testamos em humanos antes." "Não temos escolha", insistiu Marina, já preparando o equipamento. Com o tempo se esgotando, eles decidiram arriscar. Helena rapidamente configurou o dispositivo, enquanto Pedro e Marina se posicionavam ao lado de Aurora. "Lembrem-se", advertiu Helena. "Uma vez iniciado, não sabemos exatamente o que acontecerá. Mantenham-se focados em Aurora e nas outras aves. Elas serão seus guias." No momento em que Mendes e seus homens arrombavam a porta da frente, Helena ativou o dispositivo. Pedro e Marina sentiram uma onda de sensações estranhas percorrendo seus corpos. De repente,
Era como se pudessem ver através dos olhos de Aurora, sentir o vento sob suas asas. Em uma cena surreal, dezenas de aves, lideradas por Aurora, irromperam do viveiro. Pedro e Marina, em um estado de consciência expandida, sentiram-se voando junto com elas, suas mentes conectadas à rede de comunicação aviar. Mendes e seus capangas ficaram atônitos com o espetáculo. Centenas de pássaros voavam em formações complexas, cada um carregando uma pequena parte das informações cruciais do projeto. Helena, que ficara para trás para garantir a fuga, confrontou Mendes. Acabou, Augusto. As informações agora estão além do seu alcance. Enquanto isso, a consciência de Pedro e Marina viajava com as aves, espalhando os dados por diversos locais seguros, previamente estabelecidos por Roberto em seu plano de contingência. Horas depois, quando o efeito do dispositivo diminuiu, Pedro e Marina se encontraram em um pequeno parque na periferia da cidade. Aurora pousada entre eles. Estavam exaustos, mas eufóricos. Conseguimos, sussurrou Marina, acariciando suavemente as penas de Aurora. Pedro assentiu, ainda maravilhado com a experiência. E agora, o que fazemos? A resposta veio na forma de uma mensagem de Helena, que havia conseguido escapar e estava a caminho de encontrá-los. Agora, dizia a mensagem, começamos o verdadeiro trabalho. Usar esse conhecimento para construir pontes entre espécies, para entender melhor nosso mundo e protegê-lo. Nos meses que se seguiram, o grupo trabalhou incansavelmente. Com a ajuda de aliados confiáveis na comunidade científica e em agências governamentais, começaram a aplicar as descobertas do projeto Asas da Sabedoria de maneiras que beneficiassem tanto humanos quanto animais. Desenvolveram novos métodos de conservação ambiental, técnicas revolucionárias de comunicação interespecífica e avanços significativos no entendimento da cognição animal. Aurora, sempre ao lado deles, tornou-se um símbolo desse novo capítulo na história da humanidade. Ela não era mais apenas uma mensageira, mas uma embaixadora entre dois mundos. Um ano após aquela fuga dramática, Pedro, Marina e Helena estavam em um palco diante de uma plateia diversificada de cientistas, ambientalistas e líderes mundiais. Aurora pousou graciosamente no ombro de Marina enquanto Helena se preparava para falar. Hoje, começou Helena, sua voz carregada de emoção, não estamos apenas apresentando descobertas científicas. Estamos abrindo as portas para uma nova era de compreensão e cooperação entre todas as espécies deste planeta. Enquanto a plateia aplaudia, Pedro e Marina trocaram olhares de satisfação. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas também de possibilidades incríveis. Aurora, como se entendesse o momento, deixou escapar um suave arrulho. Naquele instante, todos ali presentes sentiram que estavam no limiar de algo verdadeiramente extraordinário. Um futuro onde as barreiras entre humanos e animais começavam a se dissolver, prometendo um mundo de maior empatia, compreensão e harmonia. Fim da história. Se por acaso essa história te tocou, considere nos ajudar através de uma doação na opção Super Thanks, aqui do YouTube. O que para você pode ser pouco, para nós é muito, e nos ajuda a continuar com mais histórias emocionantes.